Há muitos anos atrás, uma cliente de coaching, que trabalhava numa empresa onde eu passava o dia inteiro fazendo coaching com diversos executivos, entrou para a sessão dela e logo me disse: estou morrendo de fome. Mas eu tinha acabado de ver essa pessoa na cafetaria da empresa comendo um sanduíche gigantesco. E, portanto, dificilmente ela estaria podendo morrer de fome ou poderia estar com tanta fome assim. E aí, imediatamente, eu me lembrei de um conhecimento que nós temos de neurociência com respeito ao pensamento compulsivo, obsessivo-compulsivo, que é considerado um pensamento que é verdadeiro, ou seja, o pensamento é verdadeiro, a gente de fato pensa, né? Os obsessivos compulsivos têm uma obsessão, né? E a compulsividade para, por exemplo, lavar as mãos o tempo todo, porque eles têm um pensamento recorrente que diz que as mãos estão sujas, precisando ser lavadas, né? E isso faz com que essas pessoas, por exemplo, né, quando tem esse tipo de obsessão e compulsividade, lavem as mãos centenas de vezes por dia, o que acaba acarretando uma série de problemas. Então, o que acontece é o seguinte: esse pensamento, as minhas mãos estão sujas, é um pensamento totalmente real. Ele, de fato, ocorre na cabeça das pessoas. Ele surge de uma maneira espontânea, ele não é, evidentemente, voluntário, e ele também não é desencadeado por um evento externo, como, por exemplo, ver que as mãos estão sujas, ou conferir, né? Ou acabar de mexer em alguma coisa de suja e, portanto, saber que provavelmente a mão está suja. Ele surge de forma totalmente espontânea, mas é um pensamento verdadeiro, porque, de fato, na cabeça da pessoa tem esse pensamento, né? As minhas mãos estão sujas, preciso lavar. Mas o conteúdo do pensamento não é verdadeiro. Ou seja, a informação, as minhas mãos estão sujas e eu preciso lavar, não é uma informação correta, não é uma informação verdadeira. Então, esta é a noção de pensamento verdadeiro com conteúdo falso. E nas terapias modernas, para lidar com o pensamento obsessivo-compulsivo, trata-se justamente essa questão, essa diferença, né, entre o pensamento e o conteúdo do pensamento. Antigamente tratava-se com choque elétrico, com banhos de água gelada, etc., mas hoje em dia trata-se com uma conscientização dessa diferença entre essas duas características desse pensamento. Então, quando essa minha cliente me disse: estou morrendo de fome, e eu sabia que isso era impossível, que ela não só não estava morrendo, como provavelmente nem estava com fome de verdade, depois de comer aquele sanduíche imenso que eu vi ela comendo, era praticamente impossível estar com fome. Mas ela não estava mentindo, né? Claramente ela não estava me mentindo. E naquele momento eu entendi essa noção de fome que não existe. A fome que nos faz comer, que nos leva a buscar comida, não para satisfazer uma necessidade do organismo, de alimentação, de aporte energético, de calorias, etc., mas simplesmente para satisfazer o próprio pensamento. Uma forma de pensamento obsessivo-compulsivo. A fome que não existe é uma fome que, porém, é extremamente motivadora, se vocês quiserem, de uma alimentação em excesso, de uma alimentação além do que é necessário. Então, quando as pessoas sentem fome, precisam se tornar capazes de distinguir entre o que é uma fome real, a fome que existe porque, de fato, o meu organismo está precisando de um aporte energético, e a fome que é resultado desse mecanismo compulsivo-obsessivo, de uma certa forma, desse mecanismo que gera este pensamento que não tem um valor real, que não tem conteúdo real e que não é uma informação real. A conscientização disso é um dos caminhos que nós temos para começar a dominar esta fome que não existe e essa fome que não acaba, porque como é um pensamento obsessivo-compulsivo, comer não satisfaz, assim como lavar as mãos não satisfaz o pensamento obsessivo-compulsivo de quem tem esse tipo de obsessão, comer não satisfaz a fome de quem não tem fome de verdade, mas tem essa fome falsa.